E dentro dessas oportunidades que foram perdidas, né, a gente não lamenta o que passou, é uma vida nova, mas, você acredita que essa timidez, essas oportunidades que você perdeu fazia parte de você, era uma questão de essência ou não? Tinha medo de julgamento Então, aí, show. rejeição? Show essa pergunta, porque as pessoas falam muito, você nasce tímido, você nasceu tímido, e não, Aí eu né? sou, né, assume Não, o eu como sou é o que mata, que foi onde é. começou meu processo de mudança, né? Entender que eu não era, eu estava tímido. Mas percebe, qual perfil que a pessoa pode vir que talvez dificulte um pouco esse caminho, que até leve a pessoa para a timidez, né? O introvertido. Porém, que tem extrovertidos tímidos. Então, é bem diferente introversão e extroversão de timidez. Ah, e Em- aproveita e já fala um pouquinho disso também. então, introversão e extroversão, né, é o teu perfil. Sabe? Introversão, eu tenho muito mais facilidade de olhar para dentro. Hoje é assim também. Eu tenho essa facilidade de parar, olhar para dentro, de analisar o que está acontecendo ao redor sem me manifestar. Então eu tenho essa facilidade. O extrovertido, geralmente, né, é aquele negócio que passa na cabeça, né? O pensamento já vira, né, algo a ser lançado ao ar, percebe? Então é aquele negócio. Pensou? Então o extrovertido ele trabalha muito melhor no externo, focado no externo. Essa é a diferença de introvertido e extrovertido. Percebe? O seu perfil. E timidez? Timidez é comportamento. É a forma como me comporto. Por isso eu estou falando, pode ter um extrovertido tímido. Né? E o que tornou essa pessoa tímida? Alguma coisa, né, ali pegou para essa pessoa. E às vezes foi realmente alguém te falar que você era tímido. Alguém te colocar em situações que você não queria estar. Percebe? Nesse fato do meu pai, depois aconteceram outros fatos, né, que foram potencializando isso. Mas só nesse fato, imagina uma criança que não quer ser apresentada, que não quer contato com os outros, que quer ficar no mundinho dela, né? E o pai fica forçando, né? O pai fica forçando para apresentar, né? E ele não está fazendo nada errado, era orgulho dele ali, né? Paizão, percebe? Então, fica forçando a barra para apresentar o filho. E o filho não quer ser apresentado, ele quer ficar no mundinho dele, quer ficar tranquilo ali, né? E isso vai marcando, percebe? E isso começa a se tornar realmente um comportamento. Eu não quero estar presente, né, aqui. Eu não quero estar presente na frente desse, daquele, né? Eu não quero ser apresentado em público, entendeu? E era exatamente isso, né? Eu ia para um treinamento, por exemplo, um curso, né? Quando a disposição era em U, meu, para mim era o fim do mundo, porque eu não tinha onde me esconder. Porque numa sala normal, né? Cadeiras uma atrás da outra, eu vou lá pro fundão, né? O professor lá na frente, ou o treinador lá na frente, fala, então, deixa eu chamar uma pessoa para vir aqui na frente, eu consigo me esconder. Eu me encaixo ali e fico atrás, né? Para ninguém me ver, para me chamar. Agora você imagina em U, né? Onde está todo mundo exposto ali. Então isso era bem complicado para mim, bem complicado. Então o caminho que eu fazia era realmente de, né, estar longe, né? Estar longe de pessoas que eu não conhecia. Então uma situação onde tinha pessoas que eu não conhecia, eu ia lá encostar na parede, ia para um canto, né? Eu ia tentar me isolar ali. E se não tivesse jeito, eu ia ficar quietinho ali. E às vezes as pessoas estavam falando coisas que eu dominava e estava percebendo que estava sendo falado ali, às vezes, algumas besteiras, principalmente na área de informática e tal. E eu ficava quieto, eu não falava nada, porque, né, como que essa pessoa vai aceitar isso? Né? E o grande problema, né, é quando a gente está nesse processo, a gente necessita ser aceito. E o medo de não ser aceito. E o medo de começar a ser rejeitado. Percebe? Então, é um monte de coisinhas que vão te travando. E timidez nada mais é do que um comportamento. Então, se é um comportamento, a gente pode mudar isso a hora que quiser. Como você falou, o eu sou, né? E esse eu sou, as pessoas utilizam não só para timidez. A gente vê as pessoas utilizando para um monte de coisa. Percebe? Quem aí não fala, eu sou ansioso, ansiosa, né? Eu sou nervosa.
percebe? Eu sou depressiva. Você, quando faz esse caminho, você está trazendo para você algo, é seu. Se eu sou, é meu. É a mesma coisa que eu falar, eu tenho esse braço. É. Ele realmente é meu. Espero que ele continue sendo. É meu. É. Agora, quando você traz para você uma coisa que você pode mudar a qualquer momento, porque você está num processo de ansiedade, você está no processo de depressão, você está no processo de timidez. Percebe? Simples. Então, isso foi o ponto-chave para mim. Se eu estou, eu posso mudar. Né? Se eu posso mudar, qual é o caminho para eu mudar isso? Né? E o caminho que foi, eu me agarrei na programação neurolinguística e, né, fui fazer o treinamento, fazer a formação e ali eu encontrei respostas para muitas coisas e o mais importante, a forma mais rápida e mais fácil para eu começar esse processo de mudança. Né? Você falou, né, dos meus mentores aí. Na verdade, meu mentor principal, né, é Napoleão Hill. Porque ele que fez esse caminho comigo, né, nesses anos todos, que naquela época não tinha o mentor, percebe? Não tinha isso que tem hoje, que tem mentor para tudo quanto é lado. E o mentor, ele facilita muito o caminho. Se eu tivesse lá, há 15 anos atrás, né, um mentor me acompanhando eu estaria muito melhor ainda. Já estou bom, né? Já me sinto muito bem hoje, né? Em relação hoje eu faço treinamentos, palestras, estou aqui, podcast, estou fazendo podcast junto com você toda quinta-feira aqui, percebe? Entro nas rodas para falar aquilo que eu sei. Então hoje está muito bom, né? Mas isso poderia ter acontecido até de uma forma mais rápida, né? De chegar nesse estágio. Então a mentoria ela ajuda muito, né? E o meu mentor foi principal, Napoleão Hill, né? Depois o Tony e o Você fala e bastante o Joe. das práticas, de como que